você acaba de entrar numa conversa particular entre irmãs. Seja bem-vindo ao The Alcântara Show. Bom dia, Débora! Bom dia, Júlia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao nosso novo episódio. Obrigada por estar aqui. A gente vai falar sobre o tema do nosso episódio de hoje, que eu abri uma caixinha lá no meu Instagram perguntando para vocês sobre o que devemos falar no nosso novo episódio do podcast. E vocês enxurraram a gente de ideias. E uma das coisas mais pedidas foi sobre empreendedorismo e também intraempreendedorismo, que às vezes se fala intraempreendedorismo ou intraempreendedorismo. Se você não ouviu ainda sobre esse termo, fica aqui porque a gente vai te explicar. E se você já ouviu falar sobre isso, fica aqui para ouvir sobre a nossa opinião sobre isso e também a nossa experiência, né, Dé? Porque se você também não sabe, chegou agora, nós somos 3 irmãs, estamos hoje entre Júlia e Débora aqui no nosso podcast, mas somos 3 irmãs que estamos trabalhando juntas desde 2009, empreendendo juntas, né? Então a gente tem essa experiência em primeira mão, né, Dé? Temos lugar de fala, podemos falar o que a gente tá. Estamos no nosso lugar de fala. Nossa história, né, começa então em 2009, embora o negócio começou a rodar, vamos dizer assim, mais, né, a engrenagem começou a gerar um pouco mais em 2010, que foi com a abertura do blog, e digamos que a nossa história com a internet, que faz muito tempo já, né, gente, a gente não entrou, tipo, no ano passado e também no meio da pandemia, como aconteceu com muitas profissionais. A gente está há muito tempo, a gente desbravou muito desse mercado, assim, de influência, de publicidade na internet, de conteúdo mesmo, de como se comunicar, né, nesses novos veículos na internet. Mas a nossa história, de fato, assim, a abertura da empresa, a abertura do escritório e tudo mais, foi em 2009, né, junto com o Kel e com o Rick também naquela época. E aí, enfim, a gente está juntas até hoje, após 14 anos, e o empreendedorismo, ele é uma questão muito de garra, né, de superação diária, eu diria até assim. E também de consistência, né, daquela coisa de você permanecer e daí ter altos e baixos e tudo mais. Não é uma coisa muito constante, né? Aliás, não é nada constante, não é uma coisa que vai numa linhazinha certinha, não é linear. E isso torna você bastante resistente também, né? Vai te dando força e você vai criando resistência a uma série de desafios e também, de certa forma, uma habilidade para as mudanças, porque em 14 anos o mercado muda muito, as tecnologias avançam, todo mundo muda, né? O comportamento das pessoas muda, e se você não está acompanhando essas mudanças, você acaba não conseguindo continuar ali aquele caminho, né? Então, o empreendedorismo é isso. Para mim, assim, é uma questão de atitude, né? O empreendedorismo é como se fosse assim um estilo comportamental de pensar e agir. É um comportamento, é uma forma de. Inclusive, eu acho que tem um livro que chama o Comece por Você, que é do criador do LinkedIn, e ele fala assim, ele acredita que todo ser humano ele é empreendedor no sentido que ele tem essa capacidade é, natural, biológica, né, de criar, enfim, né, de fazer coisas acontecerem. Se E aí, adaptar também, se né? adaptar, enfim. E aí, como você vai aplicar isso para a vida, na tua vida profissional ou não, aí é outros 500. E aí que também entram outras questões que a gente vai falar aqui também, né. Mas é isso, assim, eu acho que o empreendedorismo é muito mais, tipo, uma forma de encarar o mundo e de encarar assim, a sua atitude e o seu comportamento do que, sei lá, sabe, qualquer outra coisa. Eu achei muito legal você ter falado sobre isso e ter, inclusive, trazido aí o livro do fundador do LinkedIn, porque ele tem essa visão de que é como se todo mundo tivesse o bichinho do empreendedor dentro dele e algumas pessoas desenvolvem, outras não. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, de saber se realmente, será que todo mundo é empreendedor? Será que todo mundo tem essa veia? Ou será que é uma característica mesmo que algumas pessoas nascem com ela e outras pessoas não nascem? Assim como tem uma característica de alguém que é mais líder, tem a liderança, e outra pessoa que tem uma característica mais
operação, de ser liderado, ou se o ambiente faz com que a pessoa desenvolva esse tipo de habilidades, porque assim, literalmente, se tem que fazer, tem que fazer. Por exemplo, o Brasil, existem vários tipos de empreendedorismo, né? Sim. E tem uma maneira de classificar o empreendedorismo, que é o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Então, Uhum. inclusive, tem um, uma, um nível que é de indicador nos países que indica com aquele número naquele país qual que é o nível, qual que é a porcentagem de empreendedorismo por necessidade e qual é a porcentagem de empreendedorismo por oportunidade, porque isso demonstra também o quanto o país é um país bem-sucedido, quanto o país é um país que tem oportunidades, que tem um livre mercado, uma coisa que faz com que a economia gire e dê oportunidade para mais pessoas do que para menos. E é bem interessante esse dado, a gente inclusive fez um vídeo no nosso canal do YouTube sobre isso, quando a gente falou sobre a diferença entre Estados Unidos e Brasil, principalmente entre empreender nos Estados Unidos e no Brasil, que a taxa de porcentagem de empreendedorismo por necessidade no Brasil é muito, muito, muito mais alta do que em outros países de primeiro mundo ou mais bem-sucedidos ou com um mercado muito mais livre. E isso é legal da gente se falar, porque, voltando ao tema do será que todo mundo é empreendedor? Será que as pessoas nascem com isso? Ou será que o meio faz com que a pessoa seja assim? Afinal de contas, se você mora num país que não tem oportunidade de emprego suficiente para você conseguir ter uma sua vida com o seu emprego, não há outra opção além daquela de criar o seu próprio negócio. Ser um profissional autônomo ou começar a comercializar algo que você tem ali em mãos. Então, é interessante a gente falar sobre isso porque existe aquele empreendedor que é um empreendedor de oportunidade, viu ali, nossa, isso é um bom negócio, ninguém fez isso ainda, tô vendo por aqui, é legal, que seria o ideal, né? O ideal é que fosse sempre Que ele assim. tem condições de investir, né, enfim, tem o recurso e tal, né, então, Exatamente, totalmente diferente da pessoa que, né, precisa fazer exato. o que E o empreendedorismo por oportunidade que é tipo, ou eu faço isso, ou eu não tenho outra chance. E eu sinto que o Brasil por é um país necessidade, por necessidade, por por necessidade, eu falei necessidade. diferente. Falou por oportunidade. Isso, por necessidade. Por O necessidade. empreendedorismo por necessidade é aquele que a pessoa não tem outra Sim, não opção tem a não escolha. ser empreender. E o Brasil é um país de muito empreendedorismo. E é uma pena que, na verdade, não exista tanta educação, tanta capacitação nesse setor, sendo que é um país que precisa que as pessoas entendam mais sobre empreendedorismo. Por isso, quando a gente começou em 2017, né, Dé, com o efeito Orna, foi uma grande virada de chave, porque era pouco que se falava sobre empreendedorismo, principalmente entre mulheres e tudo, que é também uma grande porcentagem dessa faixa. E assim, Ju, aí eu acho que esse final que você trouxe, ele responde um pouco da pergunta inicial que você fez, que é aquela coisa, né? A gente sempre fica com essa dúvida. Será que as pessoas nascem com algumas características? Será que todo mundo nasceu para fazer isso acontecer, etc. Então, para mim, eu tenho uma visão bem clara sobre isso, né? Que é o seguinte: quando o autor, por exemplo, fala que todo mundo nasce empreendedor, ele está querendo dizer que todas as pessoas nascem com um potencial criativo. Então, isso é uma verdade. Qualquer criança, você fica um pouquinho com uma criança, é, inclusive com as diferenças que existem entre cada criança, entre cada lugar que ela vive e tudo mais, não contando com o ambiente, pensando apenas na questão do desenvolvimento ali da infância, você percebe que existe, né, uma inquietude, uma curiosidade, que são elementos essenciais para que isso tudo aconteça, né? Uma vontade muito grande de descoberta, de descobrir, né? De saber como que funciona, como que acontece, fazer perguntas, etc. Então, isso tudo é de fato, sim, essência de todos, né? Da nossa espécie. Depois disso, tanto que a nossa própria civilização, né, a nossa própria espécie, ela se diferencia dos outros animais por essa capacidade de conseguir criar e modificar os recursos da natureza, transformar em riqueza, etc. Enfim, né? Tudo isso. Então, isso é uma coisa.
Aí a outra questão é a questão que você pontua, que são as características de cada um, a personalidade, o temperamento, que isso vão ajudar ou não ela a trilhar um caminho na fase adulta, é, que vai gerar essas buscas, continuar com essa curiosidade ou não, ou vai ficar mais, prefere uma coisa mais, enfim, vai traçando tudo isso, e toda essa formação de temperamento, que já é o temperamento, é algo que é o nato, mais a personalidade, que é o que se constrói junto com o ambiente, vai fazer com que ela realmente siga por um caminho ou outro. Tá? Então, assim, na minha cabeça, eu acredito que é assim que as coisas funcionam. Então, teoricamente, todo mundo tem isso como essência. Então, por que eu acho que isso e daí, por que eu acho que isso responde um pouco da questão que você falou lá, que é preciso incentivar as pessoas a desenvolverem habilidades? Porque eu também acho que empreendedor, embora você tenha que ter muito assim, criar um estômago, você tem que gerar, digamos, uma força, vamos dizer assim. Isso é o principal de tudo. De resto, competências a nível de gestão, de financeiro e tudo mais, você pode vir a desenvolver, você pode se capacitar, sabe? Você pode treinar. Claro que não é a mesma coisa que uma pessoa. Vamos dar um exemplo, então, de uma pessoa que canta, né? Que nasce com o dom do canto. É, é claro que uma pessoa que já é afinada, que já gosta de música, que já tem uma musicalidade, vai colocar uma outra lá que vai treinar um monte. Talvez aquela outra treine um monte, e nunca nem chegue perto daquela pessoa que já nasce com aptidões naturais em se comunicar, em liderar, em não sei o que lá, para fazer acontecer. Mas que é possível gerar um treinamento que pelo menos essa pessoa passe a ter noções e que possa, inclusive, contratar serviços, então, ou que pelo menos consiga ter a oportunidade de enxergar as suas limitações e o que está fazendo com que você não vá para frente. E que se não for você com as suas competências, porque isso não é nato e você não vai conseguir desenvolver aquilo porque é de fato um ponto fraco seu, pelo menos você passa a ter a consciência. Porque, Ju, as pessoas que empreendem, que é a grande maioria no Brasil, por necessidade, elas nem sequer têm acesso ao que elas precisam para melhorar o negócio delas. E é por isso que elas estão sempre patinando, sofrendo. Elas, muitas não sabem nem o que é um prolabore. Muitas não sabem nem como diferenciar a sua conta de empresa da família, do não sei o que. É tanta. E até pontuando aqui, porque alguém daqui pode não saber, né? Mas, por exemplo, o empreendedor, ele precisa tirar um salário também, a partir do momento que ele está trabalhando. Ele precisa que as contas fechem no final do mês, que ele também tire um salário para ele e para tudo e para toda a conta fechar. E isso se chama Prolabore, tá? E tem muitos empreendedores que, por mais básico que isso seja, isso não ocorre. E a pessoa tem uma saúde financeira péssima, ela começa a ter enfrentar muitas dificuldades. Então, eu acho que assim, como eu falei, é, sim, existem as aptidões naturais. Sim, você também não precisa forçar uma coisa se você percebe que aquilo ali é um esforço muito grande para você e que não faz sentido, etc. Porque durante a sua criação e tudo que você desenvolveu, você entende que você não tem essa característica. Você prefere trabalhar em algo que alguém já criou, né? Que você acredita, que você achou incrível e você quer lá empreender e fazer acontecer e tomar risco. E outro ponto importante também, né, do empreendedorismo, que eu acho que é o principal, falei no começo que é uma coisa comportamental, mas de fato mas assim, é o correr riscos, né? Então, o empreendedor está sempre, coitado, arriscando. Às vezes não é porque ele quer, mas enfim, ele está sempre correndo risco. E então é isso, eu acho que é meio por esse caminho, assim. Por isso que eu acredito na educação empreendedora como algo que pode ser um acelerador, um facilitador para essas pessoas, independente se ela tem, sei lá. Acho que deu para entender, né? Não, foi ótimo. E tem também a diferença entre, que foi isso que você falou agora no final, a diferença entre o fundador e o empreendedor. Não quer dizer que você, como empreendedor, você tem que fundar algo. Eu tenho que trabalhar lá numa startup e eu sou o fundador, participei do começo e é só assim eu sou empreendedor. De jeito maneira. Na verdade, você pode muito bem entrar numa empresa mais para frente, começar a subir de cargo naquela empresa, de certa forma, algum dia, inclusive, chamar a atenção do quadro societário, ser convidado para fazer parte da parte societária, sendo que você não fundou aquela empresa necessariamente, mas você empreende naquela empresa. E é esse o grande ponto de virada que eu gosto de falar para o pessoal que é interessado nesse assunto, porque a gente adora falar sobre isso, né? É Que lógico, a é, gente vive isso. né? Vive Acho que a isso, gente né? gosta de falar sobre isso, que é o intraempreendedorismo,
que o que é o intraempreendedor? É aquela pessoa que tem essas características que a Débora comentou antes, então são características de solucionador de problemas, que consegue ver o cenário no macro, que consegue liderar situações, que toma riscos e não necessariamente é o dono do negócio, não necessariamente trabalha arriscando o negócio em si. Ele pode arriscar outras coisas, do tipo, olha, eu acho que. Vamos dar um exemplo, então. Alguém que trabalha num banco, e essa pessoa trabalha num banco e ali entrou num cargo de analista, tudo, alguma coisa assim. Como que essa pessoa consegue demonstrar essa vontade de crescimento? Eu acredito que esse espírito empreendedor é justamente isso, é uma vontade de mais, essa curiosidade, como que eu posso contribuir mais, como que eu posso trazer mais valor? Quando você tem essa atitude de eu me vejo aqui como solucionador da situação, trazendo esse valor para a empresa, obviamente as suas atitudes elas não vão não ser vistas. Você vai ser observado, porque o tempo todo a gente está sendo observado e analisado. Você vai ser observado e você vai ter muito mais chance de crescer, de evoluir, de crescer de cargo, de ser promovido, do que aquela pessoa que faz lá o mínimo, começa, termina, nada mais que isso, como ficou muito famoso no meio da pandemia, o famoso quiet quitting, né, Dé? Não sei se você se lembra disso, que ficou famosa essa frase, bastante nos Estados Unidos, tá? Agora já até passou, porque o pessoal viu, opa, não tá dando certo isso aqui. Que era uma galera que falava assim, eu tô trabalhando de casa, não vou fazer um centavo não, né? Tipo assim, 1 milímetro a mais do que foi me pedido, e é isso, e tá bom do jeito que tá e tudo mais. E obviamente que a partir do momento em que foi acabando esse momento de pandemia, as pessoas voltando, sendo requeridas de volta no escritório físico, inclusive, fato engraçado, até o Zoom, né? O Zoom, a plataforma que é usada para videoconferência, que cresceu um monte durante a pandemia, agora está pedindo para todos os funcionários voltarem ao escritório. Ou seja, né? Tipo, eu sou uma grande entusiasta desse assunto, porque eu sinto que o home office funciona para algumas empresas, mas com certeza não é para todas, e com certeza as empresas em específico precisam das pessoas ali fisicamente. Então, voltando ao assunto do quiet quitting, principalmente ali na geração Z e tudo, uma galera novinha que tinha acabado de se formar e tudo mais, começou com essa e tal, eu não vou fazer nada mais do que o necessário. O que aconteceu? Simplesmente essas pessoas foram sendo deixadas de lado quando o assunto era promoção, quando o assunto era crescimento, e agora que a gente está vivendo no meio de uma situação, um cenário complicado aqui nos Estados Unidos, é estrondoso o tamanho do desemprego também. As pessoas, mudaram de ideia. Não tem como você viver numa cultura onde você vai fazer nada, somente o mínimo e olhe lá, porque não funciona. E eu não quero dizer com isso que você tem que fazer o contrário, que você tem que trabalhar hora extra, que você tem que ser workaholic, porque a gente sabe que isso também não funciona. Mas a gente entende que você, como profissional, se você tem essa visão macro de que você precisa ser visto, ter um crescimento, a sua marca pessoal faz todo conta toda a E história. eu Você acho que isso precisa mostrar. Você precisa é, mostrar. eu acho que isso assim, vai muito primeiro do que você quer como para sua vida, entendeu? Então, assim, se você tem desejos de crescimento, se você sonha, né, com determinadas coisas, metas que você quer atingir, lugares que você sente que é capaz de chegar, e também você sente que você tem valor, sabe, que você consegue contribuir, que você consegue fazer a coisa acontecer, é muito assim, é muito da meta pessoal, porque tem gente que realmente, gente, não quer nada com nada mesmo, e daí essa pessoa não tem nem como conversar sobre essa pessoa com essa pessoa, né. Mas se você quer minimamente tem esse desejo, sabe, de, ir para algum lugar e tudo mais, realmente não tem como você deixar de lado, né, entender que a importância de como daí depois eu quero complementa que depois eu quero contar um caos aqui. Isso, não, beleza, só quero que você falou um negocinho que me lembrou. Óbvio que se você está falando com alguém
que não tem essa ambição, que a pessoa está feliz com a vida dela do jeito que está, Sim. obviamente que isso não é para essa pessoa. Eu estou falando isso para aquela pessoa que gostaria de ter mais, que acha ou que fica, ai, por que o outro tem e eu não tenho? Por que minha colega, criou o vídeo lá da Marcia Sensitiva, por que minha colega é promovida e eu não? Porque ela lava o cabelo? Sabe que ela fala isso? Não vi isso. Porque assim, porque assim, eu tô falando pra pessoa que sabe que pode mais e que quer mais. Se você é aquela pessoa que não quer mais e que tá bom do jeito que tá, beleza? Não é pra você essa conversa. Essa conversa é pra empreendedor e pra empreendedor. Pessoas que sabem que que sendo útil para aquela instituição, eles conseguem entregar mais e, consequentemente, tem muito mais chance de crescer e ser recompensado mais sobre isso. Então, a gente tem um caso na nossa família, né, de um tio nosso que tem uma história. Bem, são vários casos. Eu lembro de. Quando a gente começa a falar sobre intraempreendedorismo, eu lembro de muitas pessoas, assim, que eu conheço, amigos também, ou conhecidos que tiveram uma ascensão profissional. E eu percebo que essas pessoas, elas são muito empreendedoras, assim, quando a gente fala, né, entre empreendedoras, obviamente, mas assim, quando a gente fala de empreendedora, as características nunca abriram nada no sentido de que elas não estão abrindo aquele negócio, às vezes elas trabalham até em multinacionais, em grandes corporações, super estabelecidas, até com acionistas, enfim, outra situação, né, outro formato, porém, aquelas pessoas chegaram dentro daquelas empresas para fazer acontecer, sabe? Então ela começa devagarzinho ali, dela vai adquirindo experiência, dela vai vendo, dela vai entendendo aonde que tem mais uma oportunidade, vai se posicionando e vai querendo, mostrando aquilo, sabe? E vai se vestindo da forma com que ele deseja ser. Então, assim, eu tenho histórias de pessoas próximas, assim, que se tornaram diretores, sabe, de multinacional, em questão de anos, pouquíssimos anos, assim, difícil trazer, decolar, tudo por uma questão aqui de posicionamento, de relacionamento com as pessoas certas que ele entendia, tipo assim, tudo traçado, né? E aquela pessoa estava arriscando, sim, sabe? Ela teve que viajar, teve que às vezes leva a esposa para cá, vira pra lá, ela tá arriscando dentro do mundo dela, obviamente não com a mesma talvez intensidade ou em outra situação do que um fundador de uma empresa, né, que acaba assumindo assim muitas outras coisas, mas ela tá ali fazendo acontecer, gerando valor, crescendo, sabe? E eu vejo muito isso também no nosso tio e enquanto, né, hoje está lá em Barcelona, enfim, né, mas ele precisou mostrar muito, né, olha, eu consegui mexer nisso aqui, fazer, reestruturar e tudo mais, e quantos anos ali de dedicação. E o perfil é um perfil totalmente empreendedor, sem necessariamente ter fundado um negócio, né. Então é isso, eu acho que são pessoas que têm essa consciência da sua marca pessoal, da importância da sua marca pessoal, que sonham também, que têm objetivos, né. Então tudo isso é muito em comum com o empreendedor, né. E às vezes eu acho que também, ao mesmo tempo que o empreendedorismo tem muito mais perrengue do que romantismo, mas quando a gente só vê as histórias de sucesso, parece que só eles são né, as pessoas que empreendem, que daí conseguem chegar em algum lugar, são as que. E não, né? Porque existem todas essas outras pessoas ali que fazem aquilo tudo acontecer e que também precisam carregar esse espírito. Tanto que se você for pensar que CEOs, né, grandes executivos que estão em grandes cargos, todos eles, sem exceção alguma, principalmente os que são que assumem lideranças, que precisam liderar pessoas, que precisam inspirar pessoas, que precisam influenciar a atitude daquele grupo que ele trabalha dentro daquela organização, ela é total um empreendedor. Ela representa aquele negócio, ela passa a ser a porta-voz, inclusive, daquela empresa. Então, ela tem que vestir a camisa mesmo também, sabe? Então é quase por isso que às vezes o pessoal fala, ai, por muito tempo até tem vários assim profissionais que orientam nesse sentido, assim, você tem que pensar com cabeça de dono, tem que ter cabeça de dono, né? E aí existe muita crítica também de pessoas que falam, ai, mas então quer que tenha cabeça de dono, mas eu não sou dono, então me oferece uma sociedade, só que vai oferecer a sociedade para a pessoa e as responsabilidades tudo. Nem não é todo mundo que quer também, gente. Então, assim, Tem os não é bem ônus, né?
E o investimento? Tudo bem, quero te oferecer a sociedade. Você vai E aí você investir a tua parte? Você vai comprar a tua parte? e se tudo ferrar, você vai arcar com toda a dívida? Você vai assumir tudo isso que tem por trás? Então, assim, não é bem assim. Quando eles, né, muitas vezes a gente escuta muito esse ditado, é antigo, que diz assim, né, quando pretende inspirar pessoas que desejam atingir cargos de liderança, eles orientam, eles aconselham, né? Tem essa mente de dono, tem essa postura de dono. E por que é essa orientação? Não é porque, então me dá o mesmo, coisas. Não é isso, gente. É que com essa atitude, com esse pensar, que é você vestir a camisa da organização dessa forma, assim, você querer muito que aquilo vá para frente e tudo mais, você não tem como, você vai conseguir atingir lugares muito, muito maiores aonde você deseja chegar, obviamente, né? Então, assim, eu acho muito engraçado porque eu trabalho muito, né, com o LinkedIn, eu gosto muito do LinkedIn. Então, esse tipo de que hoje em dia, né, existe muitas críticas também a ditados antigos, e também tem coisas que eram do passado que não funcionam mais, enfim. Sim. E essa é uma das coisas, né, que o pessoal critica muito, assim, e eu não acho, eu acho que ele ainda é muito válido, tudo é uma questão da forma com que a gente está interpretando, porque no fundo é uma orientação interessante, assim, sabe? É, tem a cabeça de dono, assim, que é essa ideia de Porque pode ser que, porque se é isso que você pretende, pode ser que um dia, inclusive, você seja, né? você Se é essa seja. a sua vontade. Eu acho muito legal isso, e inclusive é uma. Eu acho que eu já falei aqui que um dos maiores elogios que eu já recebi do William, que ele que vê, né, eu trabalhando todos os dias, Ju, era contextualiza, quem é o William? o William, meu esposo, tá? Pra Meu quem não esposo. sabe, mora comigo. Eu moro com ele, ele mora comigo. E aí ele pegou e falou assim, teve um dia lá que eu tava trabalhando, não sei o que, não, ainda não ficou bom, vamos fazer de volta, não sei o que, não, mais uma vez, faz de volta, nem lembro o que era, se era alguma coisa de foto. Daí ele pegou e falou assim, nossa, qualquer empresa no mundo queria ter alguém trabalhando igual você. Foi isso, sei lá, foi isso que ele falou. Não sei se deu para entender. Entendi, alguma coisa nesse sentido. Eu traduzi meio errado, assim, mas ele falou assim: cara, toda empresa no mundo queria ter uma funcionária como você. Ele falou assim. Por quê? Porque naquele momento que eu estava fazendo aquela atividade, eu estava dando o melhor de mim, eu queria entregar o máximo. Ai, Júlia, mas sei lá, tudo bem entregar aquilo. Não, eu quero entregar o melhor. E não entregar. E eu, não tenho chefe em cima de mim que vai brigar comigo se der tudo errado. Mas é uma cobrança de mim comigo mesma. Eu não vou colocar alguma coisa aí fora que eu assinei que não esteja perfeito do jeito que eu acho que precisa ser. Então, eu acho que o espírito empreendedor é isso também, é um sentimento por mais que eu esteja trabalhando numa empresa, é o meu nome que está assinando isso aqui, esse projeto, esse artigo, esse produto, essa campanha. Como que eu quero ser vista? Como que eu quero ser vista? Não precisa estar na internet, não precisa ser blogueira, não precisa ter Instagram. Como eu quero ser vista pelas pessoas ao redor de mim? Eu quero entregar o meu melhor. E E aí, na na verdade, essa faculdade, a coisa. mesma coisa, no meio da escola, entendeu? Então, só para eu concluir bem rapidinho. E a gente faz mentoria, né? Das mentorias individuais que a gente vem influencer, vem empresário, vem empreendedor, vem profissional autônomo que vem falar com a gente. É isso que eu sinto quando eu converso com essas pessoas que são nossas mentoradas. Eu tô assim, tá, o que eu faria? Eu tô vestindo a camiseta dessa empresa. O que eu faria para essa empresa ser o melhor que ela pode ser? E eu Exatamente. coloco o melhor de mim, porque eu quero dar o melhor de mim para aquela empresa que eu estou agora analisando, mesmo não sendo minha empresa, você tá entendendo, né? Mesmo não sendo eu que vou ali levar os ombros e tal. Não, eu quero que o que eu faça seja útil bastante para aquela pessoa ser bem sucedida e ter sucesso naquilo que ela está se propondo fazer. Então é um sentimento também de você querer servir no melhor que você pode servir, sabe? Ser útil do melhor momento, do melhor jeito que você pode ser naquele momento. É sobre isso. Uau, amei. Você sabe que quando você estava falando assim, tipo, ai, a gente não tem, né, chefe e tudo mais, me veio muito também essa sensação de que, assim, é, às vezes, né, o empreendedor que é muito sério no que faz e busca muito essa excelência e tudo, ele também está pensando na experiência do cliente, né? A gente é como se fosse assim,
quero muito que o cliente tenha melhor produto, a melhor experiência, e aquilo nos move, assim, sabe? Mas nos move de uma força muito grande. Não precisa ter alguém que fica falando, olha, tem que fazer bem feito, tá? Isso aqui, porque o nosso cliente O precisa ter uma cliente é satisfação é o, ótima. é o Mas, maior tipo, chefe, né? mas eu fico pensando, tá, ninguém, sabe, só de você estar trabalhando ali sobre aquilo, você tem esse desejo muito forte, assim, né, de assim, gente, eu preciso que essa pessoa tenha uma experiência legal e tal. E até, Ju, quando você também estava trazendo tudo isso, falando sobre a sua assinatura e como isso pesa para você, é bem importante também dizer que com a internet, com o avanço e até felizmente, né, com o aumento de consciência em relação a alguns assuntos que antes eram completamente restritos e até hoje são muito, muito restritos, mas está furando um pouquinho a bolha, né, de entender que isso é importante para você, que a tua imagem importa, que o teu feed importa, que qualquer detalhezinho, qualquer ponto de contato vai influenciar. Acontece também que muitas pessoas enfeitam bastante, né, essa comunicação digital, por exemplo, elas parecem realmente entregar um excelente serviço, e aí, quando chega na hora de entregar, não prometem o que cumprem, ou realmente nem têm esse interesse, estão muito mais preocupadas lá com a postagem do que de fato com aquele serviço ali na hora, com aquele cliente, enfim. E isso Nossa, também é muito ruim, é muito, muito, muito negativo, porque na verdade a preocupação maior precisa ser realmente com a entrega, sabe? Então, na vida real. na vida real, eu até brinco assim, né, que branding, né, tipo, essa gestão de marca, dane-se isso se você não vai fazer aquilo lá, entendeu? Primeiro, Na vida real, exato. tenha essa consciência de que você vai entregar o seu melhor ali e tudo mais. Aí depois, como você vai mostrar isso para o mundo e tal, que é super importante também, e óbvio que eu fico falando dane-se, mas é mais realmente para chamar atenção. Tipo, essa parte de como projetar tudo isso, tá? Ela acaba sendo até secundária, sendo que você não tem o primeiro. Se você não tem o primeiro, gente, bora trabalhar esse primeiro aí, porque daí isso vai te queimar. Não, mas é verdade, isso vai gerar Até um porque, né, problema. Dé? Só complementando o que você falou, a gente mesmo já passou por situações onde nós, como influencers, vamos dizer assim, tínhamos um acordo de divulgar algo e tudo, e no final das contas aquele algo não ficou legal do jeito que era combinado, ou não ficou do jeito que a gente falava, e a gente não, assim, transparece, não tem como, ou assim, o que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós como influencers, a gente entrega mais do que foi combinado. A gente vai lá o combinado foi um post, um Reels e não sei o quê, beleza. Mas porque a gente gosta tanto daquele produto, ou daquela marca, ou daquele serviço, a gente acaba postando até mais e fazendo orgânico e tudo mais, porque essa é a nossa verdade, é a verdade de genuinamente estar compartilhando algo que gostamos, que aprovamos e tudo. Infelizmente, não é sempre assim. Infelizmente, tem momentos em que o serviço prestado não foi tão legal quanto a gente esperava e tudo. Então, a gente não consegue nem dar aquele a mais que a gente daria, porque é como se a gente estivesse enganando o público. Se a gente fosse falar, gente, realmente incrível, maravilhoso. Não adianta que tá maravilhoso na foto. Se na vida real não estava maravilhoso, se aconteceram problemas no backstage que ninguém sabe, que não estava maravilhoso, não tem como. Então, esse trabalho de marketing de influência, e acho que é por isso que a gente tem tanta essa credibilidade por 14 anos trabalhando na internet, porque as pessoas sabem que quando a gente fala e quando a gente faz, é porque é mesmo, é verdade aquilo. E se a gente não. E se não tem muito brilhinho em volta daquilo, é porque talvez não. Assim, a gente nunca falaria algo que não realmente foi, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, porque acredito que tenha por aí, né? Gente, público, enfim, que tope tudo por dinheiro e faça e beleza, e dane-se o público. Mas uma hora a máscara, essa máscara cai e a pessoa vê que na verdade não era bem aquilo e que viu que era uma influência comprada, digamos assim, né? Mas aí também nem se sustenta, porque o cliente vai acabar tendo uma experiência com a marca e a marca não consegue, né, se sustentar, assim. Então, é isso, assim, não importa só a ponta, né, só a comunicação, importa o todo. E isso que a gente tem que olhar para o todo, assim, de tudo.
E é a mesma coisa que uma pessoa internamente, vamos imaginar, dentro desse cenário de intraempreendedorismo, a pessoa lá dentro, ela chega e fala, não, olha, eu quero fazer acontecer, ou eu fiz acontecer, isso aqui é maravilhoso, mas, tipo, chegando ali na hora, não foi bem No aquilo. currículo tudo ok, na vida real. Ou então mesmo, tipo assim, não, a gente se dedicou muito para esse projeto aqui e o resultado foi péssimo, a gente não conseguiu atingir nenhuma meta, então assim, né, não adianta só falar, tem que realmente fazer ali na prática para atingir seus objetivos e tudo mais. Sim. E eu acho que isso também vem muito com a maturidade, né, vem muito com essa, com essa determinação, e eu acredito que isso são coisas que são possíveis de se desenvolver, sabe? De começar, às vezes, até o nosso olhar para o mundo, né? A forma com que a gente olha para si, olha para o mundo e começa a perceber que, sei lá, porque às vezes muito disso também algumas questões podem ser até culturais, algumas questões podem ser até dentro do contexto que a pessoa vive ou já viveu, aquilo não era uma realidade, esse tipo de característica não era presente no dia a dia, etc. E aí também não é aquela coisa que a gente estava falando, né? Que daí sim eu acredito que o ambiente pode influenciar nesse sentido e de repente não lapidar a pessoa, uma pessoa que até tem potencial, mas que então, por isso que é legal ficar ouvindo histórias, ouvindo podcast, ouvindo outras experiências de outras pessoas, né? Porque às vezes isso vai abrindo a nossa cabeça, a gente vai conseguindo se situar que a gente não pode medir a realidade dos outros com a nossa, assim, né? Que a nossa realidade é uma forma, mas o outro vive em um outro contexto e outra história, e talvez para ele tenham outras barreiras diferentes, enfim, até finalmente se desenvolver nesse sentido, sei lá, né? Só supondo aqui, imaginando coisas. Não, 100%. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler sobre isso, é ouvir podcast sobre isso, de histórias de empreendedores, porque cada um tem uma história. E claro, teve um lá que pegou dinheiro emprestado não sei aonde, o outro lá conseguiu dinheiro com os pais, o outro lá começou do zero vendendo água na praia. Cada um tem uma história diferente E e não tem dá para outros ficar que são assim, né, startups que, tipo, já começaram com super investimento e que também depois acabam tendo problemas, porque não sabia nem o que fazer com aquele enfim, tipo, uns com recurso a mais, Sim. outros com recurso a menos, e e aí é isso, são muito como a gente estava falando também, existem muitas formas de empreender, né, porque toda forma de empreender também acaba que você precisa ter pelo menos um iniciozinho, algum recursozinho que seja ali, né. E e aí tem pessoas que são esse bootstrapping, né, que é aquela coisa que, tipo, do zero mesmo, e vai na raça, e vai fazendo, e você mesmo vai fazendo, e tem outras pessoas que vão por outros caminhos. E não existe o certo ou o errado, né? Existem caminhos diferentes de pessoas que fizeram. Depois tem pessoas que fazem aquisições, que são compradas, que vendem. Então, é um mundo à parte, assim, né? Com certeza. E então, eu acho que esse assunto tem tudo a ver com o que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, que foi nosso evento presencial de 9 anos de Orna. A gente fez uma festa de aniversário em Curitiba. Pela primeira vez presencialmente, a primeira vez que a gente faz algo nesse sentido com uma marca. E vai ser super legal a gente falar sobre isso, né? O que você acha? A gente faz um episódio falando sobre isso? Ai, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, eu fiz uma live, assim, rapidinha, contando um pouco, e o pessoal queria saber muito mais detalhes, muito mais, porque, né, o pessoal, muita gente que acompanha a gente não é de Curitiba, inclusive, fala aí pra gente, deixa nos comentários de onde que você é. E aí as pessoas acompanham online, veem as fotos, acompanham às vezes a live, alguma coisa assim, mas né, não é a mesma coisa de que nos ouvir contando como tudo começou, a ideia, como é para desenvolver. A gente tem muito para contar. E também tem histórias muito legais que aconteceram lá que acho que vale muito a pena dividir, assim, que são, né, inclusive empreendedores. Então, acho que vale muito a pena, sim. Animei, gostei. Acho que o próximo episódio pode ser sobre isso. Fechado, então. Já temos o tema do próximo episódio. Se você ouviu até aqui, muito obrigada por nos acompanhar na nossa conversa particular entre irmãs. Esse é o The Alcântara Show. Nos siga nas redes sociais, @Débora Alcântara, @Julia Alcântara, @Tudo Orna, para saber quando tem novos episódios. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília, no YouTube e em todos os outros canais de streaming de podcast também. Tá bom? A gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais, tchau! Beijo!